Bombeiros de Alagoas e Sergipe receberam a informação de que uma embarcação teria afundado no Rio São Francisco. Mas era um trote. Olha só que absurdo, minha gente, que coisa grave, uma mentira. Veja na reportagem de Maria Maciel. Na manhã desta terça-feira, as unidades do Corpo de Bombeiros em Alagoas e também de Sergipe receberam a informação de que uma embarcação teria afundado no Rio São Francisco, em Propriá. As primeiras informações davam conta de que 12 pessoas estariam desaparecidas e que outros ocupantes da embarcação teriam conseguido nadar e se salvar. Essa embarcação que teria saído de Penedo com destino a Propriá. Mas tudo isso não passou de um trote, um ato irresponsável. Nós conversamos com o capitão Alain, do Corpo de Bombeiros de Sergipe, e ele disse que uma força-tarefa foi mobilizada. Além do Corpo de Bombeiros, também teve SAMU, Polícia Militar e o hospital em Propriá, que estiveram de prontidão toda a manhã por conta aí desse suposto naufrágio da embarcação, que na realidade, não aconteceu. Recebemos uma informação aqui do CIOSP, Bombeiro Militar, esteve aqui afirmando que tinha recebido uma ligação com o naufrágio de 12 pessoas em uma embarcação. Percorremos toda a área aqui, da margem, por rio e por terra, mas não encontramos nada. A possibilidade de um possível trote foi acionado Bombeiro Militar, Polícia Civil, GTA e SAMU, mas até o momento não encontramos nada. Vale lembrar que passar trote para os serviços de emergência é crime, tipificado aí no Código Penal. E o autor pode pegar de 1 a 6 anos de detenção. E se engana quem acha que somente adulto pode ser responsabilizado. Crianças e adolescentes também cometem um ato infracional quando passam trotes e também podem ser penalizados. E a gente reforça aqui no Cidade que trote é crime, gente. Alan Garcia está ao vivo com um advogado criminalista exatamente para falar desse assunto. Alan. Oi, Beatriz, que trote é crime, isso quase todo mundo, vou dizer assim, já sabe, né? Mas vamos entender o porquê é crime, o que é que acontece. Por isso que nós convidamos o advogado criminalista Leonardo de Moraes para explicar para a gente como funciona essa situação. Doutor Leonardo, primeiro, para as pessoas entenderem de uma vez por todas, vamos torcer para que isso aconteça, por que passar um trote, principalmente para a polícia, corpo de bombeiros, é crime? Boa noite para o senhor. Boa noite. Todos esses serviços que foram elencados são serviços de utilidade pública, né? Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, serviço de telefonia, serviço informático de utilidade pública também são serviços importantes para toda a sociedade. Quando existe alguma forma de perturbar, de interromper, de causar algum tipo de perturbação a esse serviço, logicamente que quem sofre é a sociedade. Então, a pessoa que passa um trote para chamar a SAMU para ir para um endereço específico e uma outra pessoa que pede ao mesmo momento. Ou seja, você desloca a SAMU, aquele veículo, a ambulância, para um local específico e o outro fica desguarnecido, sem proteção, sem amparo do Estado, da mesma forma Polícia Militar, Polícia Civil, entre outros órgãos públicos. Diante desse dano social, é por isso que esse comportamento é previsto como crime no próprio Código Penal. O artigo 266 estabelece que para essa acusação ele pode sofrer uma pena de até 3 anos mais a aplicação de uma multa. Então as pessoas devem entender que esse fato causa um dano sim à sociedade e por isso que justifica o surgimento de um crime, como eu disse no artigo 266 do Código Penal. No caso de hoje, além do Corpo de Bombeiros ter sido acionado, diante do que poderia acontecer, a informação mentirosa, mas traziam que 12 pessoas estariam nessa lancha naufragando, ou seja, poderia ser uma tragédia. Então foram acionados a Polícia Militar, foi acionado também o SAMU e mobilizou uma equipe de um hospital no estado de Sergipe. Tudo isso agrava a penalidade, o que aquela pessoa vai ter que pagar? O crime em si é um crime que possui médio potencial ofensivo, diante do tamanho aí da sua pena, que é de até 3 anos mais a aplicação de uma multa, né? Não existe, na verdade, um agravante caso o crime aconteça nas circunstâncias do exemplo que aqui foi citado.
Agora, há um fato que faz com que a pena possa ser aplicada em dobro, que é em caso de calamidade pública, como acontece, por exemplo, no Rio Grande do Sul, momento de grande calamidade em razão das chuvas. Se alguém passa um trote lá, a pena pode chegar até o dobro, pode chegar até 6 anos de pena. Nesse caso específico, a pena pode chegar até 3 anos, mais a aplicação de uma multa, e quem praticou este fato, vai ser objeto de uma investigação policial, vai ser instaurado um inquérito policial, certamente, havendo provas, vai ser oferecida uma ação penal, um processo penal, e, no final, ela vai ser, então, responsabilizada criminalmente com a pena privativa de liberdade. A informação que nós temos é que a pessoa que fez esse trote, ou seja, portanto, cometeu esse crime, já foi identificada pela polícia, que vai fazer a investigação para tomar as medidas cabíveis. Mas como a Maria Maciel colocou na reportagem, muitas crianças, muitos adolescentes passam trote, principalmente para o SAMU, para o Corpo de Bombeiros. Quando se tem uma criança ou um adolescente do outro lado da linha, passando esse trote, doutor Leonardo, como fica a punição? Chama o pai, a mãe, o responsável? Como é que fica isso? Para a criança, pessoa com até 12 anos de idade e adolescente de 12 até 18 anos de idade, você não aplica, neste caso, o Código Penal. Você aplica aí o Estatuto da Criança e Adolescente, que estabelece, então, para crianças e adolescentes, medidas socioeducativas. Perceba que, diante dessa idade, esse tipo de aplicação não serve como uma punição criminal, não serve como uma aplicação de pena privativa de liberdade, mas ela pode amanhã ser internada, ela pode ficar reclusa em um estabelecimento próprio para criança e adolescente, até que, após um tempo, após a comprovação de que houve realmente o restabelecimento do dano que foi causado, ela possa, então, voltar ao seio social. Então, tanto o adulto, que nesse caso aplica o Código Penal, quanto criança e adolescente, que nesse caso se aplica ao ECA, são passíveis no Código Penal de punição e, para a criança e adolescente, uma medida socioeducativa. Mas se o pai, a mãe, o responsável por aquela criança ou adolescente pedir para ocupar o lugar, desse menor, existe alguma lei, existe algum ponto no Estatuto da Criança e do Adolescente que permita que isso aconteça? Pergunta bem interessante. Você tem aqui, de um lado, criança e adolescente praticando um fato como esse, que você vai aplicar o ECA, e do outro, o próprio pai. Quando o pai incentiva uma criança ou obriga uma criança ou adolescente a praticar um fato como esse, na verdade, o pai é quem comete o crime. Ele usa a criança ou adolescente como instrumento do seu comportamento. De modo que, neste caso, se o pai incentiva ou obriga a criança a fazer a ligação, o pai, portanto, responde de acordo com o Código Penal e a criança ou adolescente de acordo com o ECA. Então, os pais ou o responsável não tem como pedir para ocupar o lugar daquela criança ou do adolescente e pagar pelo que ele fez? Não, do ponto de vista penal, cada um vai ter a sua responsabilidade. Agora, claro que no campo civil, responsabilidade civil pelo dano causado ao Estado, é sim passível que o Estado ofereça uma ação contra os pais por um fato praticado por seu filho. Nesse caso, porque tem idade inferior a 18 anos. Muito obrigado pelas informações do senhor. Beatriz, está explicado por que passar um trote para Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar é crime, E veja só, diante de uma situação que vive a população do Rio Grande do Sul, passar um trote naquele estado, nesse momento, a punição pode dobrar diante do que vive aquela população, ou seja, diante da necessidade, da emergência e da urgência. Ou seja, é sempre pensar 2 vezes, E os pais sempre informar que não vale, na cabeça da criança, é uma brincadeira, mas instruir, informar que aquela brincadeira é um crime e que pode até colocar em risco a vida de uma pessoa que esteja precisando do atendimento. Eu volto com você.